Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 431. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu leio muito menos do que as pessoas acham que eu leio. Pronto, abrindo o coração aqui. Fala pessoal, eu sou o Pedro Pamplona e se você acha que leitura é só abrir e ler um livro, esse é exatamente o seu problema. Eita, e esse podcast é pra você, ó. Meu nome é Leonardo Silva. Ler e viajar são sinônimos de aventura. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui em mais um BTcast e agora vamos falar um pouquinho sobre leitura. Trouxe aqui dois caras que leem muito. Os caras leem, acho que eles parecem que leem mesmo. Eu vou forçar aqui pra ver se é verdade mesmo. Porque os caras, quando chega no final do ano, começa a colocar a lista de leitura, os caras somem atrás dos livros. E tem cursos, os dois têm cursos de como ler mais, como ler melhor. E tava na hora do Bibotalk fazer mais uma vez um programa sobre leitura. A gente fez um há anos atrás, se eu não me engano, com a Box 95, que é, inclusive acho que o Geolê tava, mas a gente falou algumas coisas sobre leitura. Tava na hora de atualizar. Afinal, o Bibotalk é um dos canais aí que existem na internet que incentiva demais a leitura. Então, neste programa, eu estou aqui com os meus dois amigos, leitores ávidos, para nos dar dicas de como ler mais, de como ler com qualidade. Enfim, tem uma série de coisas aqui e alguns passos e algumas reflexões que eu tenho certeza que vão lhe ajudar a ler com mais qualidade. Talvez você não leia mais, mas com certeza lerá com mais qualidade. E este é o primeiro BTcast de 2022 e eu achei pertinente começar com este BTcast dando dicas para vocês de como ler, porque tem um ano todo pela frente, você fez a sua programação de leitura, então vem aí nessas dicas, neste BTcast, desejando a vocês um feliz 2022. Muito obrigado a todos vocês que nos levaram aí como carona, como companhia, como escola no ano de 2021. Vamos junto em 2022. Chega aí agora que tem os recados paroquiais. Recado paroquial de 2022, galera, é o seguinte, quero reforçar aqui algumas coisas com a comunidade Bibotalk. A primeira é, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, galera. O nosso link tá ali em bibotalk.com, é só você clicar no banner da Amazon que tá tudo certo. Ficou na dúvida? Digita bibotalk.com/Amazon que você entra direto no nosso link. Toda compra que você faz na Amazon pelo nosso link, a gente ganha uma comissão e essas comissões estão sendo vitais para o nosso ministério. Inclusive, um percentual dessas comissões vão para projetos missionários. Um é o de Burkina Faso, que você conhece. Já fizemos aqui um podcast com o missionário Beto, ele que ajuda, né? Ele não, né, gente? Toda a equipe do CAF, que tem um trabalho maravilhoso lá em Burkina Faso, ajudando os garibus, os meninos lá de Burkina Faso. E também estamos apoiando um casal de seminaristas. Olha aí que legal. Estamos apoiando um casal de seminaristas, estão estudando teologia e a gente tá dando aquele apoio para esse casal. Afinal, eu já fui seminarista e sei como é importante receber uma ajuda. Então, quando você compra na Amazon pelo link do Bibotalk, você abençoa o nosso ministério. Abençoar o nosso ministério significa a gente continua mantendo aqui tudo que nós temos oferecido enquanto Bibotalk gratuitamente para toda a população, podcasts semanais, vídeos semanais e por aí vai, escrevendo livros que são num preço justo, abençoadores e por aí vai. E você também agora ajuda. Aliás, esse projeto a gente já ajuda tem um tempo. Isso é uma coisa que eu prometi para vocês lá atrás, tá bom? E a gente tem então ajudado esse projeto em Burkina Faso. E esse ano nós começamos a ajudar um casal de seminaristas que estão aí se preparando para o ministério e a gente tá dando aquela força. Então você ajuda tudo isso comprando na Amazon pelo nosso link bibotalk.com/Amazon. Detalhe importante, se você já montou a sua lista, né, o seu carrinho lá na Amazon em algum outro momento, não adianta entrar pelo nosso link e finalizar a compra. Isso não vai ser computado, beleza? Você tem que esvaziar o carrinho, montar o carrinho, né, montar a sua lista a partir do nosso link, beleza? Então ajude a gente aí comprando. Lembrando, galera, você não paga nada mais por isso, tá? Ao comprar pelo nosso link, você não tem um extra, você não paga mais por comprar pelo nosso link, tá bom? É a Amazon que abençoa a gente aí. Abençoa não, né? A gente tá aqui fazendo propaganda pra ela também e a gente faz com o maior prazer, porque também a Amazon aí desde 2018, cara, tem sido aí uma comissão importante para nós. Agora, claro, se você quiser ser de maneira mais efetiva mantenedor do nosso ministério, você pode
se tornar um mantenedor do Bibotalk, basta entrar em contato@bibotalk.com. A Camila vai atender vocês, tá bom, gente? E você pode doar aí a partir de R$25 mensais. Você tem o que sendo mantenedor? Bem, primeiro, aquela sensação marota de ajudar esse ministério a continuar produzindo boa teologia que tem feito desde 2011. A segunda, você tem um grupo exclusivo no Telegram, fica sabendo das novidades, ajuda nas pautas, escolhe temas, sorteio de livro praticamente de 15 em 15 dias, ou toda semana, nem lembro agora, lives exclusivas só para mantenedores, então tem conteúdo exclusivo para mantenedores. De vez em quando o Cacau entrega lá o Meio Amargo, que é um monólogo do Cacau, gente, Cacau Marx, entregando um conteúdo exclusivo para os mantenedores. Então assim, tem muita coisa boa que rola lá para os mantenedores. Então se você quiser ser a partir de R$25 mensais, se não me falha a memória, você pode ser. Lembrando, gente, nós não pedimos dinheiro via WhatsApp, direct do Instagram, não fazemos isso, ok, galera? A forma correta de você contribuir com o Bibotalk é entrando em contato conosco, tá bom? No contato@bibotalk.com ou mantenedores@bibotalk.com. Preste atenção nesses arrobas, beleza? Qualquer outro e-mail, mantenedoresbibotalk@gmail.com. Cuidado, não somos nós, é a Camila no contato@bibotalk.com ou mantenedores@bibotalk.com. Não pedimos dinheiro via WhatsApp, direct, nada, a gente não faz isso, tá bom? Não mandamos e-mail pedindo a sua colaboração, é por meio desses canais. Lembrando que a nossa chave Pix é o nosso CNPJ e vai aparecer lá pra você, Bibotalk Produções Limitada, ou o PagSeguro ou o PicPay, que a Camila passar pra vocês nesses contatos, beleza, galera? Em tempos aí de fraude, é importante a gente avisar vocês aí, é sempre via esses e-mails, contato@bibotalk.com ou mantenedores@bibotalk.com com a Camila, e a chave Pix é o nosso CNPJ ou os arrobas do PicPay e do PagSeguro que a Camila passar, beleza? Aliás, o do PagSeguro mesmo, você tem o link oficial na nossa página de mantenedores, bibotalk.com/mantenedores. Se você não quiser trocar e-mail e fazer sozinho, você pode entrar lá, bibotalk.com/mantenedores, e faça você mesmo, que não tem erro, tá bom? bibotalk.com/mantenedores. Fica de olho que essa é a URL certinha, beleza, gente? Por quê? Porque às vezes tem aquela galera que, sei lá, consegue mascarar. Você digita isso, redireciona para outro lugar, para um site que não é o nosso. Então sempre olha aí, sempre dá aquela conferida. O jeito seguro, 100%, aliás, 100% não existe, né? Mas 99,99% seguro é você mandar um e-mail para nós para se tornar mantenedor. Então, se você é muito abençoado pelo nosso ministério, tem condições financeiras aí, tem esse plus para nos ofertar aí ao longo de 2022, chega junto, tem espaço para você ser mantenedor do Bibotalk. Lembrando que nunca tire da sua comunidade local, tá bom, gente? Bibo, posso dar o meu dízimo para vocês? Não. Se você trabalha com essa teologia do dízimo, você tem que dar na sua igreja local, tá bom? Já recebemos dízimos de pessoas que estavam sem igreja. Aí você fica à vontade de ofertar onde você quiser. Se quiser ser do Bibotalk, pode ser. Agora, se você congrega numa igreja local e você trabalha com essa teologia do dízimo, você aplica lá, tá bom? E não tire da sua igreja para nos dar, tá bom, gente? Porque quem cuida de vocês aí é a igreja local. É eles que vão visitar você no hospital, é eles que oram por vocês, é que vão fazer o casamento de vocês, o casamento do filho de vocês e por aí vai, tá? Nós somos aqui um ministério para-eclesiástico para ensinar um caminho teológico que julgamos saudável. Então não tire da sua igreja local para nos dar, beleza? É um plus aí, é um a mais que você separa no seu orçamento para nos abençoar. Chega junto que é nóis. Simbora então para o primeiro BTcast de 2022. Lembrando, nós gravamos no ano passado, aliás, a gente gravou muita coisa no passado que ficou de gaveta para esse ano e, gente, são episódios maravilhosos, então crie expectativas, aumente suas expectativas, porque o ano de 2022 vai ser regado de grandes episódios aqui em bibotalk.com, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Simbora! Muito bem, prazer recebê-los aqui neste BTcast. Pedro, primeira vez que você vem aqui em Bibotalk, cara, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Bibo, pelo convite. É a primeira vez, realmente. Sou um escutador
vamos dizer assim, né? Ávido aí do BTcast, e pra mim é um prazer enorme estar aqui participando. Cara, prazer é nosso. Léo também é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, Léo. Cara, que obrigado. Na verdade, a honra é toda minha poder participar aí da família Bibotalk. Olha aí. E na verdade eu acabei de... É que como eu conheço tanto vocês, a gente se acompanha nas redes sociais aí, eu acabei não apresentando vocês, mas o Pedro Pamplona é pastor em Fortaleza, é youtuber, blogueiro, escritor, enfim, o cara é show, né? Pastor local aí, que é o mais importante. E o Léo também, tu é pastor auxiliar, Léo, ali na igreja Família Jesuscope ou não? Eu faço parte da diaconia, mas eu sou responsável pela parte do ensino aqui da Família Jesuscope. Olha, então é mestre na Família Jesuscope aí, o Léo, que tá ligado aí ao Ministério de Jesuscope, a igreja Família Jesuscope. Então eu tô aqui com dois... Ô, Léo, vou falar com o Douglas, né, mano? Tem que já ordenar o ministério pastoral aí, mano. O cara tem 26 anos, é pai, tem barba, paga boleto, prega, ensina na igreja, tem que ser pastor, né, Pedro? Senão... Não, aqui tem que ser 15 centímetros de barba, eu não cheguei ainda. Entendi. Mas a tua vai ficar feio, mano, nem te anima, porque a tua barba é meio assim, barba do Salsicha, do Scooby. Eu acho que não vai ficar igual do Douglas, não. Acho que é melhor tu aceitar, então, o diaconato aí e fica feliz. Já tá nos requisitos legais aí. Olha aí. A tua barba é mais rala, né, Pedro? A minha cara. Minha barbazinha, aquela barba só do charme. Sim. Pois é, e o pessoal reformado não te menospreza, assim? Como é que é? Agora tem a métrica da barba, né, cara? Mas a minha eu deixo só no ponto que a esposa gosta. É o que importa, né? Olha aí, o que é o mais importante. Dane-se os reformados. Ô, gente, já que o tema aqui é leitura e tal, eu queria ouvir, começando com o Pedro, um testemunho, né, de cada um de vocês aí, de como é que foi esse mundo, quando vocês entraram no mundo da leitura. Porque, como eu disse na abertura do programa, vocês são... eu tenho vários amigos que leem bastante, mas vocês são as duas pessoas que eu conheço, pelo menos dentro da minha bolha aqui, internética, que realmente incentivam a leitura, tem cursos sobre leitura. Eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês começaram com essa história de ler e incentivar a leitura e por aí vai. Beleza, vamos lá. Eu me enquadro na maioria dos casos que pelo menos eu escuto, que é o de não ser um leitor, infelizmente, desde criança ou desde adolescente. Eu fui um aluno que não gostava de ler e eu creio que isso é culpa minha, mas também culpa das escolas, né? As escolas do Brasil, pelo menos antigamente na minha época, não incentivavam tanto a leitura, era aquela parada mais obrigatória, e de livros não tão legais, né? Aqueles mesmos livros de sempre. Peraí, Pedro, a série Vagalume era massa, Pedro. Cara, eu não me lembro. Acho que é que eu sou mais velho que tu, eu sou 10 anos mais velho, né, Pedro? Não, sou 8 anos mais velho. Mas eu li alguns poucos livros na escola que eu gostei, os outros eu não gostava e aí talvez tenha me atrapalhado muito também. E aí tá, a escola não era legal e tal, a adolescência não lia bastante também, quando é que virou a chave então? Como é que foi? Cara, minha chave virou quando eu me senti chamado a estudar teologia. Então foi a teologia que me fez ler mais, né? Então era a fonte de estudo, né? Então tinha que ler. E aí eu me descobri que eu gostava de ler e descobri que quando o assunto era teologia, isso me levava a ler muito, né? Aquela fase onde você quer aprender as escrituras, você quer aprender teologia e você começa a ler muito a Bíblia e outros livros. E foi a teologia que me ensinou a ler, né? Mais velho, eu descobri os livros de ficção. Isso não diria que é muito recente, mas é mais recente. Então foi aí que eu passei a ler os livros também de ficção e me descobri também como um leitor ávido de ficção. E tô aí, né? Aprendendo a ler, aprendendo a ler melhor, a estudar mais os livros. Esse tem sido o meu testemunho aí. E hoje eu dou aula de leitura, né? Que é algo que às vezes as pessoas... dá aula de leitura, então você pode aprender a ler, claro, né? além de ser alfabetizado, né? Sim, tá aí os analfabetos funcionais, né? E todo mundo que trabalha com internet aqui, sempre tem um ou dois comentando alguma postagem nossa. Gente, isso aqui não é uma ofensa, é que é verdade mesmo. Não quis parecer, desculpa se eu pareci babaca na minha fala agora, mas quem trabalha com internet sabe do que eu tô falando. Você põe uma postagem, você tá muito claro naquilo, e a gente sabe que tá claro porque tem um monte de gente comentando, legal, não sei o que, poxa, e tu percebe que o teu pensamento, ele tá claro ali. E aí vem umas pessoas e fazem umas paradas assim, uns comentários que tipo, mano, o que você tá comentando aqui? Tipo, você lê o quê, assim? Aí, às vezes, quando eu tenho paciência, eu até explico, cara, o que eu quis dizer foi, tá, não, agora entendi. Mas, geralmente, eu não tenho essa paciência. Eu não sei, falei besteira aí, meus amigos? Você tá correto aí, o pessoal tem que aprender a interpretar. Também sofro demais com isso. Olha aí. Só pra completar o testemunho, quando eu comecei o mestrado de teologia, eu tinha uma carga de leitura muito alta. A gente tinha que ler 1.400 páginas por mês, por módulo, né? No mínimo.
né? Que dava mais ou menos aí 1 mês e meio por aí. E eu descobri, cara, que eu podia ler isso, eu conseguia ler, entendeu? Claro que tinha que fazer um certo esforço. E hoje em dia, logicamente, eu não leio essas 1.400 páginas, não era só quando era obrigatório, mas talvez eu chegue perto hoje, porque aquela obrigação ali me fez descobrir que não era algo de outro mundo, que era algo possível. Então, depois do mestrado, né, eu me tornei ainda um leitor que lia mais, por entender que é possível. Às vezes a gente não lê por achar que não é, né? E isso me ensinou a que eu era capaz de ler mais, sim, né? Sem abrir mão de muita coisa da vida. Que legal, muito bom. Depois, no final, eu vou perguntar aí, né? Vou pedir, calma, que você deve estar pensando assim, querido leitor. Pô, mas qual livro de ficção que o Pedro leu, que foi legal e tal? No final, a gente fala, dá algumas dicas aí de literatura. E você, Léo, como é que foi essa tua descoberta rumo a ler? Cara, eu tive a possibilidade, quando eu me converti numa igreja muito pequena, quando eu me entreguei a Cristo, né? E o pastor local dessa igreja sempre foi também um leitor muito voraz. Olha! É, muito legal, que hoje, aliás, o pastor é meu sogro. Eita, olha aí, deu golpe. Pegou, olha aí, ó. A leitura aí deu fruto. Deu fruto, rapaz. Agora tá lendo em braille no corpo da filha do cara. Que sacanagem, meu louco. Vocês são fogo, hein, cara? Tamo aqui pra isso. E aí, então, quando eu me converti, né, eu fui conversar com ele, e é uma cidade pequena. Quando eu me converti em Cambuí, na cidade natal. E aí ele, até quero honrá-lo aqui publicamente, pastor Wesley, e aí ele falou assim, cara, agora você tem que desenvolver, né, crescer, acrescentar a sua fé aí, o passo a passo do evangelho. E eu vim do catolicismo, algo comum, passei pela catequese, mas também, assim como Pedro, não tinha uma boa história com a leitura por conta da escola. Ler Memórias de Brás Cubas, eu acho que não é tão interessante para um aluno de 15, 16 anos de idade. Então, a partir disso, comecei a perguntar pro meu sogro, agora, pastor, ou na época, né, meu pastor, eu quero aprender sobre orar. Ele falava, então lê esse livro sobre oração. Ah, não, agora é sobre oferta, dízimo de oferta, como é que eu faço isso? Agora tem que ser generoso. E aí, agora você lê isso sobre generosidade. E ele foi me discipulando ali, tanto, claro, através da vida, mas também através dos livros. E ali, cara, eu entendi. 18 anos, eu me converti ali, próximo aos 18 anos, que eu não tinha ouvido nada sobre Cristo, não tinha aprendido nada sobre o evangelho de fato. Eu falei, agora eu quero tirar o atraso. E eu tenho essa característica de ser um pouco mais disciplinado, meu amigo. Devorei os livros, primeiro ano, segundo ano, claro, que no início eu chorava porque eu não entendia o que eu tava lendo. Interpretação de texto não tinha, mas com o tempo isso foi se desenvolvendo também. Depois que eu entrei na filosofia, aí é um caminho sem volta, né? Aí já não tem mais como voltar a leitura em cima de leitura também. E agora até pretendo ingressar no mestrado aí, como a gente tava conversando até no off, mas agora eu vi o Pedro falando aí, então vou me preparar um pouco mais ainda aí. Legal. É bacana que acho que nós três aqui, eu até falei no podcast que eu gravei com o Douglas Gonçalves, que a igreja também tá diretamente ligada ao meu amor pela leitura, né? Por querer aprender. Porque até então, cara, eu até 17 anos, mal tinha lido algumas coleções Vagalume e tal. A Bíblia realmente nunca tinha lido. Acho que li uma vez o Apocalipse, assim, por aquela coisa de ser o fim do mundo, enfim, aquela coisa toda e tal. Mas obviamente não entendi nada. Aliás, abre um parênteses, até hoje não entendo muito, mas enfim, fecha parênteses. Então, o que acontece? Mas é legal que a igreja trouxe isso, assim, pra mim também, como na história de vocês. Eu estar na igreja me levou a ler. Isso tem a ver com o fato de que, pra vocês, o que vocês acham disso? Tem a ver com o fato de Deus se revelar, por assim dizer, num livro? Deus deixou um livro pro seu povo, né? Ou seja, o povo de Deus tem que ler. É mais ou menos isso? Com certeza. Eu concordo demais com isso. Eu creio que a igreja, ela foi chamada a ser uma comunidade de leitores, né? Quem fala muito sobre isso é o Tony Rank, naquele livro Leite, né, um guia cristão para a leitura de livros. Ele cita Deuteronômio 9, ali diz que quando Deus foi se revelar, né, revelar a sua lei a Moisés, o texto diz que ele colocou, né, o dedo na pedra e escreveu, né? Isso é muito bonito de se pensar, né? Que Deus escreveu, então se o nosso Deus escreveu, ele nos chamou para ser uma comunidade de leitores. E depois a revelação continua sendo escrita, né? Tanto por Moisés imitando o Senhor, né? Escrevendo também a lei, registrando a lei, e os outros autores do Antigo e do Novo Testamento. Então, quando Deus escolhe um meio de revelação que é o escrito, ele nos chama para ler. Então, claro que a leitura principal é a bíblica, mas também a história da igreja e a doutrina, os credos, as confissões, os grandes livros, as grandes obras que perpetuaram o cristianismo pela história, eles são escritos, né? Então nós fomos chamados para ler. Então um crente que não lê tá com defeito. Olha aí, cara. Do iPedra para o iPad, temos que ler.
Muito bom. E eu creio também que, né, considerando a fala de Lucas no início, né, que ele escreveu um relato a Teófilo, apesar de Lucas ser um gentil e bem provável por ter uma grande influência socrática em cima dele ali, que valorizava muito o discurso oral, tanto que Sócrates não escreveu nada, somente Platão, é bem provável que Lucas poderia manter essa cultura, mas claro, inspirado pelo Espírito, ele também se dedica a relatar em letras, em escritas, né, para o amigo Teófilo, que aliás é o nome do meu filho aí, hein, gente? Olha aí, fica aí. Aliás, essa passagem de Lucas é muito bacana tu trazer aqui, Léo, porque ali mostra, inclusive, ele fez uma pesquisa, né? Sim, essa sim. Curada, né? O termo grego acribia, uma acurada pesquisa. E isso me chamou muita atenção. E, gente, eu não manjo de grego, tá? Não tô aqui me pagando, é porque eu lembro do grego, porque quando o meu professor de sistemática falou isso, e eu reproduzo aqui, eu tô sendo papagaio do meu professor de sistemática aqui. Um abraço, professor Euler, que agora o Alex tá ali dividindo algumas matérias com ele. Mas é que ele fala assim, essa ideia da acurada pesquisa, né? Ou seja, pessoas estavam escrevendo sobre Jesus, né, cara? Isso era muito legal. Porque é a ideia de preservar uma história, né? Ainda hoje, por mais que a gente tenha tecnologia, e nós temos hoje em dia os filmes, né, que são dramatizações maravilhosas, mas ainda hoje a escrita é um meio de preservar a cultura, é um meio de preservar ensinamentos, né? E isso é fantástico. Isso é muito bacana, Bibo. Quando a gente estuda o conceito de aliança de Deus também, tanto a antiga quanto a nova, a aliança, ela gerava uma expectativa de algum documento escrito, né? Então nós temos a lei mosaica ali na aliança do Sinai, né? E nós temos, né, essa lei e esse Antigo Testamento se desenvolvendo, e quando a gente vai para a Nova Aliança, quem fala muito sobre isso é o Kostenberg, né? Naquele livro que eu gosto muito de usar até para dar aula sobre leitura, porque ele é muito didático, o Heresia da Ortodoxia. Ele fala justamente disso. Olha, quando nós vemos para a Nova Aliança, o povo de Deus ali, ele já tinha uma expectativa de também receber algum documento escrito, porque essa era a expectativa. E aí vai se formando, então, o cânon do Novo Testamento, porque o povo de Deus sempre foi o povo que teve um documento escrito, sempre foi um povo que leu e que tinha que ler, né? Então nós somos chamados à leitura, né? Eu costumo dizer que o crente que não lê, ele tá primeiro desobedecendo a Deus, né? Porque se ele não lê a Bíblia, né? E se ele não lê também outras coisas, ele tá com um problemazinho de defeito aí de fabricação que tem que corrigir. Pois é, gente, é fato que nós, pegando a realidade brasileira, por mais que os livros evangélicos, até onde eu tinha me informado, talvez vocês estejam mais atualizados, mas em pesquisas bem antigas, olha, eu já estou falando de pesquisa aí de 10 anos atrás, o tempo que existia a revista Eclésia ainda, sei lá, tô chutando alto aí, mas falava que os livros evangélicos ainda vendem bastante. O povo evangélico é um povo que compra bastante livro, por assim dizer, né? Então, assim, tava numa média até maior do que a média nacional de pessoas não cristãs e por aí vai. Enfim, eu não sei o quanto disso ainda se mantém, daquela pesquisa que eu vi uma vez, mas, cara, existe uma dificuldade no Brasil cultural. O próprio Pedro falou a questão da escola e tal, enfim, as escolas não têm um incentivo adequado à leitura, aquela coisa toda e tal, as próprias famílias. O brasileiro lê pouco, né? Eu acho que é até uma pesquisa junto com essa dos evangélicos, estava somado a isso que o brasileiro lê pouco em relação à América Latina. Bem, enfim, tanto essa pesquisa atualizada ou não, pra vocês, quais são os maiores vilões da leitura que nós temos hoje aqui, seja na cultura brasileira, de forma geral, para o cristão de forma geral? Vocês conseguiriam elencar aqui? Eu sei que não tá na pauta, mas eu acho que a minha pergunta é pertinente agora aqui. Os vilões da leitura. Bibo, deixa eu só atualizar aqui, porque eu pesquisei aí, essa pesquisa, ela é de 2020, pelo menos a mais atual, né? E aí ela diz que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em 4 anos, né? Nos últimos 4 anos, que a gente tem que desde 2016, 2017. Mas, por outro lado, os livros religiosos, né, dominam aí a leitura do brasileiro. Então, essa leitura, digamos, religiosa é a que está mais em alta, né? Olha aí. E, pelo menos, faz jus aqui a nossa teologia de sermos leitores, né? Pelo menos isso. Pois é. Isso é bom. É sinal que o cristão está comprando o livro, né? Eles calculam pela venda dos livros. Se eles estão lendo, por exemplo, duvido que você leu toda a coleção do C.S. Lewis que você já comprou, né? Que bom que você comprou, a Thomas Nelson agradece. Mas vamos ser sinceros, você não leu todos ainda, vai estar bonito na estante. Mas enfim, não é esse o ponto aqui. Gente, e aí, os vilões da leitura, vocês pensando assim por alto, pensando até talvez no testemunho de vocês, ou que os alunos de vocês já relataram, quais são os vilões aí? O sono já tá aqui, né? Eu já vou dizer que o sono é um, porque às vezes eu começo a ler, já tô bocejando. Vai lá, o que vocês têm aí de apanhado? Então, eu creio que a nível básico, Bibo, a educação brasileira, ela fica abaixo da média de países mais desenvolvidos e isso contribui demais. Tanto a questão do analfabetismo ou do analfabetismo funcional e de que nós não temos um aprendizado de ler e de interpretar textos, e não só textos, mas de livros também.
de ter essa prática e o aprendizado e partir para obras, né, de literatura, para obras de ficção, para livros de outro tipo. O brasileiro, ele não tem essa educação desde cedo. A gente aprende a ler, escrever, aprende a ler alguma coisa sobre interpretar texto, né? Aprende regras para escrever uma redação pro Enem, e aí lê uns paradidáticos aqui e ali, e fica por isso mesmo. As pessoas, elas precisam se desenvolver, né, à parte, né, em casa. E aí, muitas vezes também, a própria família, por não ter esta tradição, não envolve seus filhos nessa tradição de leitura. Então, a educação básica, ela é um dos vilões. Eu sei que isso tem melhorado bastante, né? Graças a Deus aí, a graça comum sobre o povo, né? E já é um começo. Mas esse é um dos vilões até hoje que eu acredito que torna o brasileiro um povo que lê pouco, né? A média do brasileiro fica entre 2 a 4 livros por ano. Isso realmente é muito pouco. Eu ia até citar uma pesquisa também que eu vi, claro, está extremamente ultrapassada, mas em 2013, quando ali um pouquinho mais pra frente eu gravei o curso do Na Mesa, né? Na verdade, bem mais pra frente, mas na época era uma pesquisa atual. Eles falavam que o brasileiro liam 2,3 livros ao ano. Então, é pouco, né? E o europeu, se não me engano, 10,1. O povo da Europa, mas era algo em torno disso. Foi uma grande livraria brasileira que fez essa pesquisa. Agora, talvez contribuindo aí um pouquinho com a fala do Pedro, eu creio também que é a desistência por falta de entendimento. Então, acontece, o cara pega o livro e aí ele não tem o hábito da leitura, mas ele quer ler o livro e decorar o livro a fim de citar o que estava na página tal, no parágrafo tal. Cara, não é isso que acontece no meio da leitura. Decorar não é aprender. Assimilar o conteúdo é aprender, é diferente. Agora, a prática interpretativa do texto vem com esforço. Eu tava até conversando um tempo atrás com um cara que me inspira muito, com o Jonas Madureira, e ele falou, Léo, estudo e leitura é suor, lágrimas e sangue. Aí eu falei, cara, é exatamente isso, né? Porque eu lembro que eu tinha comentado com ele que tava dificuldade de entender um filósofo lá e tal, enfim. Aí, então é em torno disso, cara. Eu tô diante de um texto, eu estou com dificuldade, não é pra mim, vou deixar. Cara, o livro pode transformar a sua vida. Essa leitura pode abrir uma porta num trabalho, pode revolucionar algo na igreja, um ministério, sei lá, que você desistiu por falta de esforço. Então, a galera também tem que ter essa fome, esse desejo de se dedicar. Não entendi. Deixa eu chamar minha esposa aqui pra ela ler junto comigo, pra ver se ela entende, se eu entendi a mesma coisa. Então, no final da página, eu explico pra mim mesmo o conceito, pra ver se de fato eu compreendi. Enfim, acho que é um pouquinho de esforço aí em relação também a essa prática de interpretação. Isso que o Léo falou é fundamental, importantíssimo, acho que tá perfeito aí. Eu acrescentaria, e sendo mais direto assim, que um dos vilões que o Léo tá colocando aí, e eu vou colocar nas minhas palavras aqui, é que a gente não sabe ler livros. Foi aquela minha entrada do começo, né? A gente não sabe gerar expectativas corretas sobre a leitura que nós vamos fazer, a gente não sabe, né, planejar e estudar o que nós estamos lendo, né? Aqui, eu vou ler livros sobre isso. Não, geralmente a gente lê o livro que tá lançando, lê o livro que alguém indicou, a gente lê o livro que a gente comprou, que foi na promoção, e a gente vai lendo coisas que não tem nada a ver uma com a outra, e a gente acha que ler correto é lembrar de tudo que você leu, né? E aí eu sou o cara que tem a memória pior que eu conheço. Eu leio um capítulo e quando eu tô no outro eu já não lembro do capítulo que eu li, né? E eu poderia simplesmente desistir. Se eu não tô lembrando, por que eu vou ler, né? Mas não é assim. Ninguém lembra 100% do que lê, né? Ninguém lê um livro e fica craque no assunto do livro e é capaz de citar tudo do livro. Então a gente precisa ter expectativas corretas, a gente precisa um mínimo de organização, de leitura, a gente precisa começar a ler temas, né, parecidos ou o mesmo tema para poder fazer ligações entre os livros e ir crescendo em aprendizado. Então quando a gente tem uma leitura totalmente desordenada, porque a gente não foi ensinado a isso realmente nos desmotiva, né? Você começa a perceber, eu não tô aprendendo nada, cara. Eu não lembro do que eu li um livro aqui sobre pecado e eu tô lendo um livro agora sobre escatologia e as duas coisas não conversam e eu não tô entendendo nada e a gente começa então a se desmotivar. Então essa ideia de não saber mesmo ler livros também pode ser um grande vilão. E aí eu citaria também, né, o preço dos livros no Brasil. Certo? Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. Há uma editora que ela se diferencia nisso, que é a Thomas Nelson Brasil. Até hoje eu não entendo como ela consegue vender livros tão baratos, mas eu agradeço demais. Mas depois eu te falo. eu agradeço demais pelo que a Thomas Nelson está fazendo, porque ela está popularizando muito, né, a literatura no Brasil pelos preços. Eu tô na minha frente aqui, eu tô com Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, capa dura, e o livro é R$16, cara. Como é que pode, bicho, né? Então, a gente tem esse problema do preço
isso também, né? Depois da pandemia, os livros estão muito caros, bem mais caros do que eles já eram. Teve um reajuste até aí recentemente, não teve? De impostos aí sobre os livros, até a galera tentou fazer uma votação, mas parece que ia aumentar, o preço dos livros parece que ia aumentar um pouco. Ia ter uma tributação, parece, em cima dos livros. Isso, teve uma polêmica sobre isso mesmo. Eu não sei como é que fim levou isso, depois alguém ajuda nos comentários aí, mas eu lembro que tava rolando mesmo, porque quem é rico pode comprar livro e tal. Pô, mas daí tu dificulta ainda mais o pobre, né? Enfim, ia ter uma tributação em cima dos livros, eu não sei que fim que deu isso. Mas realmente, cara, Thomas Nelson, a própria Amazon, eu vou colocar aqui, né? Já faz umas promoções, assim, realmente muito boas e, cara, e é bom. Só que realmente é caro fazer livro no Brasil, tá, gente? Então, assim, a gente sabe que o preço às vezes não ajuda, mas olha, eu queria que vocês soubessem que não é fácil colocar um livro em língua portuguesa na mão da galera, tá? Não é fácil mesmo. É um baita trabalho. Então, assim, saibam que as editoras pagam muitos impostos, né? Muitos impostos. Sim. Mas graças a Deus pela Thomas Nelson, Mundo Cristão também, que sempre faz uns preços mais populares nos seus livros, isso ajuda bastante. Gente, legal. Vocês colocaram então problemas aí até de nível educacional, né? A gente não é incentivado à leitura, a gente tem problemas na interpretação, e o Pedro colocou ali o lance da desorganização, que inclusive se reflete na própria leitura bíblica, né? A maioria, talvez não seja a audiência do BT Cash, porque é uma audiência bem qualificada, mas a maioria do povo, ele lê a Bíblia à moda, tipo, vamos aí, abre e lê, né? A maioria do pessoal lê a Bíblia assim, abre e lê sem pé nem cabeça, não vê a Bíblia como uma grande história, né? Não percebe a Bíblia como uma grande narrativa, não percebe a Bíblia como um início, meio e fim. Então a galera lê Marcos 16, depois já vai pra Atos 9, ela vai conforme ela vai vendo na internet as pessoas que ela acompanha e tal. E isso, realmente, acho que a gente não precisa nem dizer que não é adequado. Agora, gente, um planejamento, né? Pedro falou em desorganização e tal. Como é que seria um planejamento de leitura? Porque eu vou dizer pra vocês, e nesse sentido, nós três aqui somos culpados de um problema, tá? Você é culpado, Pedro, você é culpado, Léo, Bibo, você é culpado, porque, queira ou não, nós ganhamos muitos livros, né? Então, assim, o Léo, na verdade, rouba do Douglas Gonçalves. Mas vamos lá. A gente pega ganha... emprestado. Pega emprestado e devolve um dia, né? Então, assim, a gente ganha muito livro e a gente acaba anunciando nas nossas redes sociais. A gente, né, inclusive aqui o Bibotal, que tem podcasts. O Pedro faz parte do Review, que inclusive é uma caixa literária que manda livro de autores nacionais todo mês aí e tal, né? Aliás, eu tinha uma parceria com o Review também, eles mandam pra mim de vez em quando aí, hein, cara? Olha tô aí, muito feliz, hein, Pedrão? Tem que falar, obrigado aí, cara, Pedro. Ó, tem que recobrar. Você vai receber o livro novo aí, então. Olha aí. Opa! Olha aí. Manda aí. Ó, então tem a box aí da... Aliás, a Review foi uma das únicas que sobreviveu aí, né? Continua a Review, continua firme e forte. Vocês estão entregando, Pedro? Porque tava uma época que você não tava entregando aí. Tá tudo certo agora, né? Cara, o Review, ele foi reformulado praticamente totalmente, e essa situação melhorou bastante. Que né? ótimo, que legal. Creio que ainda deve ter extravio de alguma coisa, mas né? É correio, né? Atrasando, mas a logística, ela melhorou muito, graças a Deus. Legal, ó. Tá, você que um dia já foi assinante do Review e ficou decepcionado, quem sabe você pode dar uma nova chance. Então, assim, nós aqui estamos... A gente tá toda hora indicando livro, né? Então, assim, o Bibotalk aqui com podcasts temáticos em cima de livros e tal. E isso pode dar um pouco de desespero na galera. Tipo, meu Deus, eu preciso ler. E agora tem esse lançamento da Thomas Nelson. Meu Deus, esse livro da Mundo Cristão. Olha aqui esse livro que veio no Review. Meu Deus, olha aquilo lá que o Léo falou. Olha esse box de filosofia que o Léo comprou. Eu não entendo nada, mas eu quero ter esse box na minha estante e não sei o quê. Então, a gente meio que a galera tem um pouco... Alguns, né? Sim, tem essa ansiedade que às vezes nós ajudamos a causar, enfim, e por aí vai. Mas, galera, vamos lá então. Galera, senta todo mundo aí agora, presta atenção, que nós vamos ajudar vocês a planejar uma leitura para vocês terem mais qualidade. Quais dicas vocês dão? O que vocês ensinam para ter um planejamento de leitura? Vamos lá. Bem assim, pode ser bem professoral mesmo, pra gente passar umas dicas bem legais pra galera. Eu trabalho com 2 pontos. E depois eu acho que o Léo pode contribuir aí também com os pontos dele. Vai ser muito bom ouvi-lo aí, até para aprender. Mas meus 2 pontos básicos são o que você vai ler e quando você vai ler. Eu vou dar um foco maior aqui nesse primeiro, né? O que você vai ler, que é exatamente o problema que você falou aí, Bibo. Nós precisamos, como leitores, estipular quais são os nossos temas de leitura, né? Aquilo que nós queremos aprender, o que nós necessitamos aprender. Talvez se você tiver leituras obrigatórias de uma faculdade, de um seminário, você já vai ter isso estipulado para você, né? Alguém que estipulou pra você. Aí fica até mais fácil. Obedeça a ementa. Exatamente. Mas vamos pegar aqui que você tá livre aí pra ler. Você precisa
escolher seus temas de leitura. Isso vai lhe dar maior eficiência de aprendizado, certo? Você lê qualquer coisa, né? Como o Bibo tá falando, o Pedro indicou um livro aqui, vou comprar e ler. Mas o Léo aqui no outro dia indicou outro, o Bibo indicou outro, eu vou comprar, eu vou ler. Acaba que você vai lendo coisas que não são do teu interesse primário. Você às vezes não termina de ler os livros porque você quer ler um livro ali que o outro indicou e agora o que o outro indicou, e você vai ficar meio perdido. Então como é que eu faço e o que eu recomendo? Eu recomendo que você escolha de 2 a 3 temas, ou até 4. Mas se você ainda é um leitor iniciante, vai de 2 a 3. Eu não digo só um, porque senão você vai ficar fechado só em um. A não ser que seja uma leitura obrigatória, você só tenha tempo realmente para aquele único tema. Mas 2 temas é legal, 3 também. Eu uso 3 ou 4. Eu vou indo, né, de vez em quando 3, às vezes 4. Vou dar um exemplo pessoal do que eu tô lendo hoje para as pessoas entenderem assim bem didaticamente. Hoje em dia, o que eu leio assim, quais são os meus temas? Na área de teologia, eu leio sobre Trindade, esse é um dos meus temas até hoje. Então eu deixo um foco ali de leituras para a Trindade. Eu leio sobre a área ministerial, né? Sou um pastor, então hoje em dia eu estou lendo muito sobre aconselhamento bíblico, né? E às vezes pregação e ministério de igreja. E eu leio também sobre a relação fé e ciência. Essa é uma área que eu gosto muito, então esse é um dos meus temas. E além desses 3, eu leio ficções, né? As ficções que eu estou lendo agora, eu gosto muito de ficção científica, mas no momento eu estou lendo Harry Potter, né? E vai dar uma polêmica aí, mas beleza. Demônio, tá lendo Demônio. Que decepção, hein, Pedro? Eu não sei como é que o Iago te aceita do lado dele, mas enfim, continua. Então eu tô nesses 4 temas aí. E aí eu tento, Bibo, eu sei que é tentador, mas eu tento não sair deles. A não ser, né, que eu realmente precise ler alguma coisa fora disso, né? Estudar. Tá, ô Pedro, resumindo esse teu ponto aí, seria descobrir uma área de interesse. Isso. Ou às vezes você não tem uma área de interesse específica, mas poxa, agora eu vou ler eclesiologia. Isso. Então assim, esse ano eu vou ler, até outubro eu vou ler livros sobre a relação da teologia, igreja e política. Então assim, ou seja, traçar uma meta temática, por assim dizer, é isso? Isso, cara, isso. Isso vai gerar uma coisa muito importante, que é você comparar livros e autores. Então se você vai ler sobre eclesiologia, você vai pegar um livro aqui do Mark Dever, e depois você vai pegar um livro do Tim Keller, e talvez outro livro do Ed Stetzer, sei lá. E aí você vai começar, vamos ver no que esses caras concordam e discordam. E aí você vai construindo melhor o seu conhecimento sobre eclesiologia. Por isso que é importante você escolher um tema, né, ou 2 temas ou mais, e ir lendo neles. Legal. E sobre o segundo ponto seu que você tinha colocado, é a questão de escolher o horário que você vai ler, né? Isso é bem flexível, porque depende muito da vida de cada um, né? Da realidade de cada um. Mas é importante ter uma meta, é isso? Cara, aqui tem uma brecha, vou ler aqui. Isso é muito pessoal. Acho que o Léo pode falar mais sobre isso, eu já vi ele falando sobre isso, ele fala bem sobre esse tema aí. Olha, mas o Léo não conta, né, meu? Pô, o Léo, o cara acorda 5 horas da manhã pra orar, ler a Bíblia e ler. O cara lê 100 livros aí num ano. Não, dá louco, isso é que agora o Theo me acorda, não tem escolha. Agora tá nessa, né? Agora, o cara lendo a Bíblia com a criança no colo. Parabéns, mano. Você é um exemplo. É um exemplo que eu ainda não segui, porque 5 horas eu tô acordado xingando o mundo porque eu tô acordado. Mas enfim, vai lá, Léo. E aí, o que você complementa aí nas dicas? Eu acho que, assim, o norte que eu tomaria aqui, eu talvez, sempre que eu vou estudar, eu respondo 3 perguntas. Primeiro, onde eu quero chegar, ou isto é, o que eu quero aprender. Segundo, como eu vou chegar, como eu vou encontrar esse conhecimento. E terceiro, quem vai me ajudar. Porque um dia eu vi o Pedro Dulce, é Dulce ou Dulce? Dulce, eu acho Dulce que é mais legal. Então, o Dulce é mais bonito, aliás. O Pedro, cara, também é muito inspirador. O Pedro Dulce falando sobre leitura pragmática, né? Que é a leitura pela leitura até... Tá, a gente fala que é Dulce e tu vem e fala Dulce. Pô, mano, aí Dulce, tu quebra, tu tá me ignorando no meu podcast assim, pô. Aí não, vou te desligar, mano. Então, o Pedro Dulce, ele fala da leitura pragmática como a leitura como finalidade nela mesma, mas leitura é uma ferramenta de capacitação para uma finalidade, né? Olha. Então, eu definiria assim, onde eu quero chegar? Como o Pedro acabou de citar, o tema dele, então, na teologia, é Trindade. No meu caso, eu tô, então, num trimestre aí de estudo de quais são as estruturas de pensamentos por trás das religiões. Então, eu vou ler Doivert, eu vou ler alguns Agostinho, vou entender um pouquinho lá atrás na patrística, enfim, vou estudar essa galera um pouquinho mais maluca aí da cabeça, né? Depois, como eu vou chegar? Então, quais são os livros? Porque daí eu complemento com o quê? Uma série no YouTube, eu complemento também com algum curso que eu posso fazer, a fim de que eu chegue nesse lugar onde eu quero. E terceiro, quem vai me ajudar? Então, geralmente, eu separo nomes de autores, como o Pedro acabou de falar aqui, também separo alguns canais do YouTube para que tudo isso possa complementar. Então, o livro, a leitura, ela não pode ser o fim de algo, mas o meio para que eu venha alcançar algo. Eita, cara, é profundo isso aí, hein? Porque senão a gente, infelizmente, Bibo, agora
agora até um pouco mais de parte filosófica, eu tenho até medo, porque tem muitos bons filósofos que participam aí professores de filosofia que participam do podcast, mas a gente vive numa sociedade pragmática. Por que você malha? Ah, porque eu gosto de malhar. Por que você lê? Ah, porque eu leio. Mas tudo isso são ferramentas para um fim. Então, a leitura, como o Pedro acabou de citar perfeitamente, capacita ele para o ministério pastoral. Então, a leitura, no caso de eu entender as estruturas de pensamento por trás das religiões, que é o que eu estou estudando no momento, vai me capacitar a entender o povo que eu estou ensinando também, as escrituras, enfim, seja lá o que for. Tá, mas eu não consigo imaginar tu ensinando foiaba na família de Jesus Cop, mas tudo bem, continua. Entendi. Não, assim, existem coisas que eu não ensino aqui, mas eu falo lá no Instagram. Então boa. Esse lugar. Eu acho que 3 coisas que a gente poderia responder, então, para resumir. Onde eu quero chegar, ou o que eu quero aprender, como eu vou chegar, ou como eu vou encontrar esse conhecimento, e quem vai me ajudar. Pessoas, livros e autores aí também. Muito bom. O cara tá um coach de leitura, Caraca, bicho. Coach de leitura. Quem disse que coaching é tudo ruim? Não é disso. Eu vou defender o coach aqui. Ah, tô elogiando. Não, o coach é bom, gente. Eu sou mais filósofo da leitura. Tu tá com uma cara mesmo de filósofo. Fica mais chique, Não, coach é uma coisa boa, gente. Porque assim, o ruim é achar um bom coach e um bom teólogo junto. Esse é o problema. Esse é o problema, que às vezes o cara é um bom coach, mas um péssimo teólogo. E se é um bom teólogo, não vem querer atacar de coach. Mas no caso da leitura aqui, o Pedro também é coach de leitura. Tem um curso, pô. Tem um curso. Mas aí, em todos os casos, só pra ficar claro, eu fico com os bons teólogos, tá? Boa. Não, isso é muito legal. Não, assim, porque acho que tu mata a charada aqui, Léo, e acho que aí tem a questão de propósito, né? Que é um tema que eu sei que o Jesus Cop curte e tal. E acho que todos nós, de alguma forma, pensamos sobre propósito. Cara, pra quê, né? Não é ler por ler. Agora, aí vem uma pergunta aqui que talvez eu dê uma pulada na pauta, mas ler por ler, ok, entendi que não é legal. Mas, Pedro, você fala em fantasia. Eu leio fantasia, né? Eu sei que você gosta de Duna, né? Aliás, eu até vou pedir pra Amazon te mandar uma comissão, se bem que ela já deve te mandar porque a galera compra no teu link, né? Mas assim, tipo, leiam Duna, né? Você tá aí toda hora fazendo propaganda de Duna, leiam Duna. Aí tá lendo Harry Potter agora. Léo, você lê ficção, Léo? Tirando Crônicas de Nárnia, que eu imagino que tu é bem crente, já deve ter lido Nárnia. Mas você lê coisa assim de que não é cristão, por assim dizer? Cara, eu li o Grande Divórcio, do C.S. Lewis, incrível. Não conta, é crente. Né? Eu li o Mundo de Sofia no início da faculdade, eu li o Mundo de Sofia. O Léo Pedro é daquele só lê coisa que tem símbolo gospel, assim. Não, vamos tirar da conversa aqui. Pô, mano, você não lê um thriller, sei lá, um Stephen King, cara, alguma coisa assim? Eu vou te falar que o Duna, por influência do Pedro, tá no meu carrinho da Amazon, hein, cara? Olha, só fica aí. Pronto. Eu ainda não comprei, mas tá lá. Todo mundo aqui que estiver escutando esse podcast tem que ir lá na editora Aleph e me citar, porque eu vou deixar a parte aqui, né? Eu vou chamar a minha glória aqui agora. Sim, eu acho que eu sou o maior divulgador de Duna entre os crentes do Brasil. Tanto de gente que eu conheço que já leu Duna porque vê minhas indicações. E, cara, eu me animei. Tu falou tanto que eu me animei. E sempre que tá barato, tu anuncia, aí o bolso do pobre já dá uma coçada aqui. Mas, Pedro, falando sério aqui, galera, eu achei muito legal o que o Léo trouxe, né? Matou a charada. Eu acho que o resumo do programa é essa fala do Léo aí, né? Acho que é o que a gente vai ficar aqui no coração. É a questão de ler para um propósito, que é o que você falou também, Pedro. Você ler com uma intencionalidade. Isso é muito legal. Acho que é o grande suprassumo desse episódio aqui. Agora, e onde entra a ficção nisso, cara? Por que ler ficção é importante? Muito bom, cara. Esse é um tema que eu gosto demais. E aí eu quero concordar com o Léo. Essa palavra propósito aí realmente pode ser o centro aqui do programa, né? Do podcast. Você lê com um propósito grande, né? Porque, por exemplo, por que você tá lendo esse livro? Eu tô lendo porque o Pedro tá lendo. Isso é um propósito muito pequeno, né? Quem sou eu? Você precisa ler com o propósito de isso aqui vai me capacitar para algo, isso aqui vai me tornar algo, né? Alguém mais capacitado nessa área. Então isso é muito bom, cara, né? Trazendo isso para as ficções, né? Que é uma coisa que eu gosto demais e que eu aprendi a amar demais. Eu vou falar aqui de algumas coisas, mas pro meu ministério pastoral isso tem sido ótimo. Olha só, né? Vocês vão já entender. Mas, cara, deixa eu dar só uma pincelada numa frase que eu gosto muito de Calvino, inclusive eu tô com ela anotada aqui, que é quando ele fala sobre escritores profanos. E aí tá falando profanos de não crentes, né? Escritores não cristãos. E aí ele diz uma coisa que eu peguei pra mim desde que eu li isso nas institutas, que ele fala assim: se reputarmos ser o Espírito de Deus a fonte única da verdade e a própria verdade, onde quer que ela apareça,
não a rejeitaremos nem a desprezaremos. Então é aquela ideia que ele está pegando de Agostinho, que toda verdade é verdade de Deus, né? Então, seja no livro cristão ou não cristão, ou numa ficção, as verdades estão aí para apontar para o Deus da verdade. Então eu me alegro muito em poder ler livros de ficções e outros livros também, né? Não só livros cristãos, mas outros livros da graça comum. Pedro, tem essa ideia de também que a ficção, ela nos ajuda a ler a realidade, de certa forma. Não sei se tu concorda com essa expressão, assim, de que ao ler ficção eu também posso entender um pouco o mundo ao meu redor, saber o que as pessoas estão pensando. Isso até o pessoal da galera de plantação de igreja fala muito, né? O pastor meio que tá ligado na lista dos livros mais vendidos, aquela coisa toda e tal, saber o que a galera tá consumindo, e tem o prazer também, né, que deve ser, eu leio ficção, não leio ficção científica, eu gosto mais de ler romance de forma de thriller, né, eu gosto de ler assassinato, quem matou, por que matou, eu gosto dessas coisas aí, mano, eu piro nesses negócios aí. Então assim, mas você, porque um livro nunca é só um livro, acho que todos nós aqui concordamos, né, um filme nunca é só um filme, toda peça cultural tem uma ideologia de alguma forma, né, ela quer ensinar alguma coisa, ela tem um pano de fundo, então eu acho que a ficção tá muito nesse meio. O que você me diz? Cara, eu concordo demais com isso, né? O primeiro ponto por que eu leio ficção é porque ficção é bom, né? Histórias bem construídas são ótimas ferramentas de entretenimento. E entretenimento é bom, é legal, faz bem pra vida, você desopilar, né? A Harry Potter, por exemplo, tem sido uma das leituras mais agradáveis que eu já fiz, e eu tô lendo, cara, assim, em primeiro lugar porque é uma história boa, uma história muito criativa, uma história bacana, né? Você aprendeu alguma coisa? Aprendi, mas pra mim, se eu não tivesse aprendido nada também, seria bacana porque eu tô me entretendo, entendeu? Mesma coisa que eu faço com filmes, assim. Eu não assisto filmes nem leio livros só pra aprender alguma coisa, né? Mas a questão das experiências humanas me chama muita atenção, porque com as ficções, as boas ficções, a que tem personagens e diálogos e acontecimentos mais profundos e bem escritos, você é capaz de vivenciar experiências humanas que você não vivencia ou jamais vivenciaria, né, na sua vida real. Okay? Então se abre um leque de opções muito grandes. O C.S. Lewis, ele fala que ele queria que os animais pudessem escrever, né? Ele diz, imagine se um cachorro pudesse escrever, eu aprenderia como é a experiência de um cachorro com seu olfato aguçado e como ele vive a vida de um cachorro, e isso seria enriquecedor para mim, porque eu passaria a entender os cachorros, né? Então, a gente passa a entender outras pessoas, né? E outras experiências da vida quando a gente encontra nas histórias esses personagens fictícios passando por isso, sofrendo, se alegrando, tendo as emoções deles descritas, né? Então, você aprende muito a lidar com outras pessoas quando você lê ficções, né? Isso para mim é muito bom. Você vive mais experiências, né? Mesmo que elas não sejam reais no sentido de carne e osso, né? Há uma frase que agora eu não lembro quem disse. Clarice Lispector, põe na conta dela ou do Luiz que tá tudo certo. Aqui. Sucesso livre, né? Isso. Mas que você lê sobre florestas encantadas não te gera um escapismo para você não gostar mais das florestas reais, mas isso te gera um senso de que você vai apreciar mais as florestas reais, entendeu? Então isso com a vida acontece demais também. A gente aprecia essas experiências que a gente vive dentro das ficções. Sim. E pro Ministério Pastoral, cara, eu sou um pregador que quase sempre tem ilustração no sermão com alguma ficção que eu li. E são ilustrações que, como não são minhas, eu vou dizer, né? São ótimas, cara. São impactantes e são muito boas. Você pega, às vezes, algo da literatura fantástica, por ser fantástico, consegue passar uma verdade de maneira mais impactante do que algo que fica preso à nossa realidade, entendeu? Então, isso é muito bacana também pro Ministério Pastoral. Eu falo muito de ficção, em aula, em aconselhamento, né, em pregação. Eu falo demais, cara. Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e outros livros, Duna também, né? Duna fala de expectativa messiânica, ecologia, política, guerra, enfim, família. Então eu vou falando disso e as pessoas, principalmente os jovens que já leem essas ficções, eles sentem esses impactos quando eles sabem, poxa, o meu pastor, ele lê e ele tá fazendo teologia pública a partir dessa coisa que eu amo, que eu li. Isso é incrível, cara. Isso é muito bacana. Muito bom. Eu acho que o Pedro deve até saber quem falou essa frase, não me falha a memória, muito tempo que se eu não me engano é o Lewis. Eu sempre coloco na conta do Lewis, do Spurgeon ou de Agostinho, né? Eu sempre coloco, em algum momento os caras falaram, mas se não me falha a memória, agora falando sério, o Lewis falava que ler ficção, não sei se é ele, gente, aliás, alguém disse, ler ficção é viver 1000 vidas em uma vida.
É o Lewis mesmo que fala isso. É o Lewis, então. Eu acho muito interessante a definição dele, mas eu vou também, vou me comprometer aqui também diante do Pedro, um leitor voraz de ficção, que eu vou começar a ler mais ficção, hein, cara. Fechou. É porque assim, o Pedro falou uma parada que é importante, porque a gente falou de propósito aqui, né? Então, propósito, finalidade, e realmente às vezes, por exemplo, Bibo, mas pô, o Pedro lê coisa legal, né? Você tá me dizendo aí que lê crime, quem matou, quem morreu e tal. Eu tô lendo agora Não Conte a Ninguém, maravilhoso, a mulher foi morta no cais e tal, de repente a mulher aparece depois, cara, é porque pra mim é uma parte de eu me desligar também um pouco, porque o nosso cérebro precisa disso. Sim. Né? A gente precisa se desligar um pouco. Eu sei que nós somos peregrinos, nós estamos em missão, só que eu, enquanto sistema biológico, biopsicossocial, eu preciso de vez em quando parar de ler teologia, entende? Eu preciso sair um pouco desse universo e ler uma coisa, entendeu? Assim, tipo, e aí ler o que você quer. Por exemplo, eu li It, cara, uma obra-prima do medo, né? Aquele livro do Stephen King. Mano, é um catatal lá de 1000 páginas. Terror puro e terror muito bom. O filme não é bom. O primeiro até quase arranha, o segundo é uma porcaria. Mas, cara, por que você lê isso, Bibo? Cara, eu não sei, eu gosto. Desculpa, foi mal. Mas assim, cara, mas era um momento ali, quando eu tirava 40 minutos pra ler aquilo e tal, era um momento assim de eu me dar uma desligada, entendeu? Parece que vai fazendo uma catarse. Não sei, acho que é tipo igual jogar videogame pra algumas pessoas, entende? Que vai lá, atira, soco, porrada, bomba, carro, capota, dirige. É um efeito meio catártico, entendeu? Tipo, beleza. É o sandbox, né? A galera chama isso do game de sandbox, que é a caixa de areia. Então ali na caixa de areia você pode fazer o que o gato faz na caixa de areia, né? Então, ou o cachorro. Você faz o que você quiser aí, porque você tá na sua sandbox e aí você tem liberdade pra fazer essas paradas que você tá aí, né? No lugar propício pra fazer isso. Então eu acho que é uma coisa meio catártica, assim, sabe? Eu acho que é importante o pastor ler ficção, ler aventura. Cara, tem tanto... Ler romance, tem grandes romances de que eu digo assim, amorosos, né? Que romance é um termo genérico pra qualquer ficção, enfim. Então, cara, tem variedade de gêneros pra você ler e tal, enfim. Então tem muita coisa boa, tem muita coisa que realmente comunga com o nosso tempo, faz você entender tempos passados, enfim. Tem muita coisa boa. Cara, eu li Dostoiévski também, Cara, esse tá na minha lista, viu, cara? Legal, assim... Eu nunca li os clássicos, eu demorei pra ler, eu comecei a ler muito tarde também. E, cara, hoje em dia eu leio muita coisa pro Bibotalk e tal, pras aulas e pra pregação, enfim. Então eu realmente tenho alguns clássicos que eu não li. E, cara, Dostoiévski eu tô com aqui na mão, aqui, ó. Crime e Castigo. Então esse aí que eu ia falar que é um que eu não li, porque é um dos mais difíceis. Sério, mano? Puxa vida. O Pondé, em partes, eu gosto dele. Ele escreveu um livro chamado Crítica à Profecia, que é um livro pra ler esse livro do Dostoiévski. Enfim. Caraca, mano, é tão complexo assim, velho. Mas enfim. Eu li Um Jogador, ou O Jogador, né? Algumas tradutoras. É bem legal, bem legal. Fala sobre vícios e tal. Achei bem legal nessa questão da reflexão, hein? Poxa, Irmãos Dostoiévski é um clássico, a galera fala muito bem, mas que tem um que é uma porta de entrada pro Dostoiévski que eu não lembro. Não sei se é Submundo, Abismo, Memórias de um Cárcere, nada a ver, nem sei. Memórias de um Subsolo. Eu acho que é esse. O pessoal fala que esse seria a porta de entrada pro Dostoiévski, né? Mas enfim, cara, eu tenho essa dificuldade, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade com escritos mais antigos, assim. Por exemplo, Confissões de Agostinho, né? Acho que todo mundo aqui sabe e concorda que é uma obra do cristianismo, né, mano? Tá ali junto com Peregrino, Cristianismo Puro e Simples. Acho que tá naquela lista, assim, de livros que todo cristão deveria ler. Cara, e tem hora que eu empaco um pouco na leitura, sabe? Até agora eu tô com a nova tradução do Brian Kibuka aqui, que é lançado pela editora Pencal, e, pô, tá muito legal, assim, de vez em quando eu pego, volto a ler ali e tal, mas às vezes eu tenho dificuldade com as leituras mais clássicas, assim, sabe, o jeito de escrever, enfim, mano, eu sou geração Dan Brown mesmo. Aliás, um escritor que eu amo, Dan Brown, lançou, eu tô lendo, velho, sou fãzaço do Dan Brown, mas sim, gostar mesmo de pirar quando eu leio o livro do cara. Enfim, desculpa, eu sou uma decepção mesmo, mas o Pedro tá lendo Harry Potter, então não tem moral. Cara, Dan Brown foi um dos primeiros livros de ficção que eu li na vida, o Anjos e Demônios, e gostei demais. É bom, cara, o cara, ele é pueril, digamos assim, mas, mano, ele sabe escrever thriller, velho, e vai, ele te prende a cada página, eu acho muito bom. Aliás, aqui fica uma dica, porque, assim, às vezes a galera tem muito preconceito, né, contra leituras de autores que não são cristãos e tal, e vocês devem receber muito isso de pais, né, poxa, o que eu dou, meu filho vai ler e tal, meu filho tem 13 anos e tá lendo Harry Potter, meu Deus, Pedro, o que eu faço? Léo, meu filho tá lendo Duna, porque fica seguindo um pastor louco lá de Fortaleza e tal, o que eu faço, Léo, e tal? Cara, eu sempre incentivei, não sei se vocês concordam comigo, falei, deixa ler. Mas ele tá lendo o Crepúsculo, deixa ler, compra a coleção inteira. Vocês são dessa linha também? Tipo, cara, deixa ler, velho, porque tá lendo, sabe? Não sei, eu sou um pouco assim, cara, deixa ler, mano. Se não é soft porn, lê, cara, lê, vai, entendeu? Lê porque pelo menos tá lendo. O que vocês pensam sobre isso? Eu entendo, Bibo, que cada família precisa respeitar a sua consciência.
eu sempre aconselho que... Cara, é pastor, né? Cara, muito pastor, cara. Eu aconselho a ler também. Mas, por exemplo, muita gente acha que eu levanto a bandeira da leitura de Harry Potter. Eu não levanto. Eu tô lendo e se as pessoas perguntam o que é bom, eu digo que é bom e eu compartilho algumas das coisas da minha leitura, mas eu não tô nem aí pro cara que acha que é errado. Se ele acha que é errado, ele não vai ler. E pra mim, tudo bem com isso. Não tem nenhum problema. Entendeu? Porque realmente tem uma polêmica, né? O Harry Potter é um bruxo, né? Eu tenho as minhas justificativas de porque eu leio, né? Eu também não quero convencer ninguém a ler. As pessoas têm que ser convencidas por elas mesmas, né? Isso é uma área pra mim que ela é tão né, adiáfora, né, como a gente chama, tão secundária que não me importo muito em fazer essa apologética do Harry Potter, né, e de outros livros. Eu diria pra seguir a consciência, e aí quando eu vejo que é uma consciência muito fechada, que vai ser prejudicial pra família, pras crianças, pra própria pessoa, aí eu dou alguns conselhos. Olha, você pode leia isso, né, leia Tolkien era um cristão, então leia Tolkien. Eu sempre recomendo o Hobbit pras crianças, sempre. Meu filho tem 9 anos, tem 10 anos, tem 11 anos, vai ler o Hobbit. É excelente, vai ler As Crônicas de Nárnia, mas lê o Hobbit também, depois emenda no Senhor dos Anéis e vai ler outras coisas, né? Boa. E aí vou indicando, você quer uma ficção científica, vai ler Jurassic Park, que é muito bom também, é uma das melhores ficções que eu já li na minha vida. E aí vou indicando vários livros aí pro pessoal ir abrindo a mente. Mas eu também sou bem ele assim. Algumas exceções, às vezes eu acho que por eu gostar um pouquinho mais de filosofia, a galera vem, tô lendo Nietzsche, tô lendo Sartre, eu falo, cara, vamos começar por uma outra coisa por enquanto, depois a gente vai nisso aí. Porque às vezes é algumas pessoas novas na fé e eu falo, dá tempo ao tempo, você vai ler isso, é necessário. Pra gente entender o mundo depravado aos olhos de um homem caído de fato. E não tô jogando Nietzsche, Sartre, enfim, são excelentes leitores de um mundo adâmico, mas vamos fortalecer no evangelho e talvez até indicaria, claro, Tolkien, Lewis, enfim, esses grandes aí primeiro. Deixa eu me identificar contigo, Bibo, aí, numa coisa que tu falou, e aí eu vou puxar pra um conselho bacana também. Eu tenho a mesma dificuldade tua com escritos mais clássicos, mais antigos. Olha aí. Inclusive o Léo aí, o pessoal percebeu que ele é mais cult, né? Eu sou mais pop aqui. Olha aí. E eu tenho, por exemplo, você citou aí Confissões de Agostinho, cara. Eu nunca li ela do começo ao fim, porque eu tenho essa dificuldade também. Eu já li várias partes e vários trechos, e é uma leitura sensacional mesmo, mas eu não consigo ler ele do começo ao fim, cara. Eu tenho muita dificuldade. Quando eu li A Trindade de Agostinho, na segunda metade, cara, eu li assim na força do ódio, assim mesmo, porque, cara, muito complicado, bicho, muito complicado. E a leitura que não é fácil pro meu cérebro, vamos dizer assim. Sim. O conselho que eu daria você tem que identificar isso, principalmente se você é um leitor iniciante. Não adianta, né, como o Léo colocou aí, eu quero começar a ler filosofia, então eu vou ler Nietzsche, né, eu vou ler Sartre, eu vou ler, vamos pra parte mais aqui cristã, eu vou ler Doivert, de uma hora pra outra, eu vou ler Plantinga. Não, cara, vai na introduçãozinha de filosofia, vai no Jonas Madureira, né, que consegue, né, escrever de forma mais contemporânea sobre filosofia, né, vai em autores que estão trabalhando ali, né, com esse conceito de forma mais introdutória, para você ir treinando, né? Você vai começar a teologia, cara, lendo a dissertação de mestrado do N.T. Wright, ou você vai começar lendo lá um significado nesse texto do Van Hooser. Não, cara, vai com calma, né? Vai nas introduções, vai vendo o que você consegue ler, né? Porque se você coloca algo que você não tá treinado para ler, que você não consegue, que você tem dificuldade, logo no começo, isso vai te desmotivar, isso vai te empacar. Você não vai conseguir. E aí você vai desistir da leitura, né? Então é bom a gente ir analisando também a nossa forma de ler. Mas o fulano lê aquilo ali, eu queria ler aquilo. Mas é como a mamãe diz, né? Você não é o fulano. Boa. Cara, é muito importante isso, porque a gente tem aquele desafio de não se acomodar, de ler só aquilo que você leu e entende, e aí você fica sempre naquela profundidade. Vou dar um exemplo. Max Lucado é um cara que eu gosto de ler, e ele é um cara devocional. Então assim, você lê Max Lucado e você entende. Você não precisa fazer grandes esforços intelectuais para ler Max Lucado. Você lê e entendeu, absorveu, tal, pode usar na mensagem, por aí vai. Agora, não dá pra ficar só no Max Lucado. Você tem que começar a ler caras, aí você pode migrar pra um Tim Keller, né? Aqui, entendeu? Você migra pra um Tim Keller. Você vai lendo caras que já tragam algo a mais. Porque o importante é sempre você ler alguma coisa que você entende, mas que também de vez em quando te desafia. Pra
você também poder dar um passo, né? Você Isso, também, perfeito. né? Você tem que também, de alguma forma, ter um desafio, tipo, por exemplo, eu tô lendo, cara, Gênesis da Doutrina, do Alistair McGrath. Mano, é um livro, de alguma forma, introdutório ao tema, mas tem hora, assim, que porque daí vem muito conceito do iluminismo, aí eu sou obrigado o quê? Abrir o Google, pô, quem foi esse cara, entendeu? Ah, entendi, porque às vezes o McGrath escreve uma coisa que ele parte do pressuposto que você sabe o que aquele cara representa na filosofia, entende? E eu não sabia. Então eu acho que isso que é legal, ou seja, o meu cérebro dá uma esticada, entendeu? Então assim, é importante você sempre colocar um desafio. Coloca um desafio, sabe? Tipo, beleza, não, eu tô legal nessa leitura aqui. Tá, agora na próxima leitura, dentro do tema que eu estabeleci para o propósito que eu quero cumprir, eu vou dar uma forçada na cabeça aqui. Por exemplo, igual o Léo falando de Doilvert. Meu Deus, deixa isso aí por último, mano. Porque esse cara aí, só o Guilherme de Carvalho e tu, então, tô entendendo. Porque bicho complicado. Bicho é punk, né? Bicho é punk. Eu não entendo, eu leio, mas às vezes não entendo, não. Deixa eu só... Olha, ó a propaganda enganosa aí, ó as escamas, olha as máscaras caindo aqui. Nem a frase que eu postei eu entendi às vezes. Olha aí, brincadeira. É coach, eu disse que ele era coach. É coach, olha aí. Boa. Muito bom. Ô, gente, que papo agradável, show de bola. Vamos caminhando aqui, ó. A última pergunta pra vocês, depois a gente vai pra algumas indicações aqui. Galera, algo que te ajuda muito a ler e absorver o conteúdo. Tipo, o que ajuda vocês a ler e absorver o conteúdo? Que é o objetivo, né? Ler e absorver. A gente meio que essa pergunta já foi respondida aqui ao longo de várias falas, mas sintetizando e trazendo agora pra esse bloco, o que ajuda vocês a absorver o maior conteúdo possível? Cara, pra mim tem uma coisa prática que eu não consigo mais ler sem fazer, que é anotar, né? Ler anotando é a minha dependência agora, né? Quando eu leio sem uma caneta na mão, por algum motivo, eu sinto que eu não tô lendo. Então, essas anotações rápidas e pequenas que eu faço no próprio livro me ajudam demais a entender. Eu vou rapidamente explicar por quê. Tô lendo um capítulo, né? E aí eu já treinei a minha mente para achar, por exemplo, o ponto central daquele capítulo, ou até mesmo o argumento central do livro. E aí eu marco aquilo e coloco de lado aqui no cantinho do livro, né? Ponto central. E aí eu vou identificando algumas outras coisas, né? Isso aqui é um questionamento que o autor está levantando, né? Isso aqui ficou em dúvida, eu não entendi muito bem o que ele disse. Aí eu vou anotando. Ou então, esse aqui é o primeiro argumento, esse aqui é o segundo argumento, esse aqui é o terceiro argumento, para ele chegar na conclusão. Aí anoto os argumentos, anoto a conclusão. Tudo isso eu vou fazendo pequenas anotações de legendas que eu criei pra mim mesmo, né? E aí eu marco algumas coisas que eu gostei também, enfim. Eu vou fazendo essas anotações. E aí quando eu termino de ler o capítulo ou o livro, eu volto nessas minhas anotações e leio de novo só aquilo que eu anotei. E isso me ajuda demais. O próprio fato de anotar, eu já tô colocando aquilo com mais foco na minha mente e eu vou lembrar mais. E quando eu volto para reler o que eu marquei no livro, né, isso me faz absorver ainda mais o conteúdo. Então, hoje em dia, praticamente, eu só leio fazendo isso. Inclusive ficções. Até em ficções eu faço anotações, né? Por exemplo, eu tô lendo Harry Potter, né? E aí, eu tô escrevendo também. Cada livro que eu leio, eu escrevo alguma coisa que me chamou a atenção. Um artigo mesmo, né? E aí eu vou anotando frases, conceitos, diálogos que eu achei interessante. Eu faço isso todos os livros de ficções também, para tentar absorver as coisas importantes daqueles livros, né? Eu fiz isso com Duna também. Duna tem uma citação de Agostinho, aí eu, meu Deus, o cara tá citando Agostinho na ficção científica, aí marquei lá e tal, e aí eu vou anotando tudo, e cara, depois que eu comecei a fazer isso me ajudou demais. Tem sido algo que eu sempre recomendo pra todo mundo. Já gravei vídeo sobre isso lá no review, de como eu anoto, eu mostro lá como é que eu faço as anotações, até a caneta que eu uso, que é a melhor que eu acho, eu mostro lá. Então procura lá, acho que anotações em livros, review, alguma coisa assim, e vai aparecer lá. Caraca, olha aí. E você, Léo? Cara, eu tenho o hábito de, no final de cada capítulo, fazer um pequeno resumo do que eu entendi. Meu Deus, olha aí. Porque eu sou meio... Cara, eu não sei se eu sou meio sistemático, mas no seguinte sentido, se eu tô lendo e eu paro pra anotar, aí quando eu volto eu já, puxa, velho, e agora? Como é que tava aqui mesmo? Então, tem essa dificuldade. Então eu prefiro ler chutado, claro, em exceções, capítulos muito grandes, né? Então no final de cada capítulo eu escrevo lá. E assim, eu não me preocupo se eu tô, às vezes, com um errinho de português ali, se a minha letra feia é bonita, porque é pra mim, entendeu? Uhum. Eu vou olhar, eu vou ler o texto depois, como o Pedro também disse aí, eu faço no final. E uma dica extra que me ajudou muito é que se eu sei que é um livro muito difícil, e até usando o exemplo do Doiver
Word aí que vocês falaram, né, do Guilherme Carvalho, no final de cada página, quando eu vi que eu tô com um pouco de dificuldade, eu explico pra mim o que eu acabei de ler. Olha aí. Então, ó, e aí é simples, tipo assim, ó, então eu acabei de ler aqui, tá? Ele tá construindo uma estrutura de tal coisa, também pesquiso o argumento ali da página e vou linkando. Ah, tá, entendi. Se eu vejo que eu não consigo explicar esse conceito de forma simples, talvez eu não tenha entendido de fato aquilo que eu li, aí eu prefiro até retornar ali e ler novamente. Olha aí, legal. Ou seja, é o famoso ficha de leitura, basicamente. Isso, exato. Olha aí, muito bom, cara, muito bom. Com certeza anotar, fazer perguntas para o texto, resumo. Eu não faço nada disso, eu sou caótico total, entendeu? Eu vou lendo e eu leio muito livro pela metade por conta do Bibotalk. Então é muito assim, cara, leio muito livro pela metade. Aí eu tenho aqueles livros que eu separo, né? Porque assim, agora é um problema que vocês talvez tenham também, que isso não é a maioria dos ouvintes. E, gente, eu não tô falando isso aqui me achando, e por favor, né? Ouve com respeito aí e com pena de mim até. E não me chama de ingrato. Mas a gente ganha muito livro, né? E às vezes, cara, dá um desespero, assim, porque é muito livro bom. As editoras não estão de brincadeira, graças a Deus. E aí, cara, eu às vezes, assim, eu entro em desespero porque é muita coisa boa. Vamos pegar só a coleção da ABC2 com a Thomas Nelson, por exemplo. Nossa, incrível, era a ciência lá. Mano, é um livro mais necessário que o outro, mas daí eu penso, calma, porque eu não tô na faculdade, eu não tô lidando com um universitário, esse eu não preciso ler agora. Então eu meio que separo dos muitos livros que eu ganho e tal. Cara, isso aqui é urgente pra eu ler, isso aqui eu quero ler até o final. Então, por exemplo, a gente pegou um livro agora sobre evangelicalismo, né? Ganhei um livro lá e a gente até fez um podcast sobre. Cara, é um livro que eu quero terminar de ler. Faltou 2 capítulos pra gravação, entendeu? Então, assim, porque meio que quando a gente vai gravar em turma, né? Um lê todo, o outro lê uma metade, outro lê outra metade, a gente se junta e grava o episódio. Então, assim, e aí alguns eu separo. Eu tenho aqui na minha biblioteca aqueles livros que preciso terminar de lê-los porque, cara, são demais, assim. Então, mas eu, cara, não anoto nada. Eu anoto no livro, né? Eu tenho aqui uma diquinha pra vocês aqui, ó. Aqueles bastão, sabe, colorido, da Faber-Castell, que é o Testliner Super Gel. Cara, esse de gel é maravilhoso porque ele não transpassa a página, sabe? Diferente daquele marca-texto tradicional, que quando você coloca, meu Deus, ele molha a página, né? E fica aquele verde fluorescente do outro lado. Esse em gel não passa pro outro lado. E isso é muito bom. Então, cara, eu vou marcando ali, entendeu? Circulo. É o meu jeito meio que de absorver. E eu volto muito à leitura, né? Como eu preparo aula, que eu imagino que é uma coisa que vocês fazem também, é impressionante o poder da segunda leitura. A segunda leitura, eu diria que ela é fundamental diante de um assunto que você tá querendo aprender. Porque por exemplo, esse livro aqui, ó, Uma Introdução à Teologia do James Sawyer. Cara, eu já li umas 2 vezes esse livro. E, mano, agora eu tô lendo ele de novo. Cara, isso passou batido na primeira leitura. Agora eu entendi melhor e aí eu consigo também explicar melhor a parada, sabe? Enfim, então acho que nada como a segunda leitura, ela é muito importante. Muito bom. Meus amigos, é isso, Pedro. O que você tirou do mute aí? Eu sinto que você quer falar alguma coisa. Vai, Pedro, agora. Tamo preparado, tamo sentado te ouvindo. Eu ia dar um conselho, que é um dos mais importantes que eu falo no meu curso de leitura, que também me ajuda muito, que é um conselho de leitura bíblica e de leitura de livros, que é o quê? Ler para entender a intenção do autor, aquilo que a gente chama de intenção autoral. Então, você precisa entender e ler 1, 2, 3 vezes a introdução de cada livro, porque geralmente é lá que o autor vai dizer por que ele escreveu aquele livro, qual é o tema dele, qual é a afirmação central dele no livro, o que ele vai defender. É lá onde ele levanta os próprios questionamentos que ele vai responder ao longo do livro. Então você tem que fazer de tudo para entender a introdução do livro, que é onde você vai encontrar a intenção do autor, né? É você tentar responder com suas palavras. Por que este livro existe? Por que o John Piper escreveu esse livro, né? Por que o Van Hooser escreveu esse livro, ou Wright, C.S. Lewis, por que eles estão escrevendo isso? E aí você, a partir dessa intenção, é que você vai ler o restante do livro. E é a partir dessa intenção também que você vai julgar o livro, né? Porque às vezes a gente julga os livros e a gente faz um julgamento que não tem nada a ver com o que o autor quis escrever e escreveu, né? Então, eu diria isso, a gente não pode ler nem a Bíblia, né? Isso é a regra básica de hermenêutica, nem livros fora da intenção do autor. Então isso é básico, assim. Leia a introdução, leia o prefácio às vezes, porque também tá lá. Leia aquelas recomendações, né, os endossos que vem no livro. Geralmente outros teólogos, outros autores da área, eles leram o livro e eles descrevem o livro ali em um parágrafo. E isso é extremamente didático para você entender do que aquele livro se trata. Então deixaria esse conselho básico aí também que me ajudou demais, que é entender a intenção autoral. Muito bom, muito bom. Léo, você quer alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acho que um livro que o Guilherme... Guilherme, como que é o amigo de vocês lá?
lá, ô Pedro? Guilherme Nunes? Isso. Ele indicou uma vez e aí eu falei, cara, vou comprar. Introdução à teologia, ou melhor, o que é teologia bíblica? O que é teologia bíblica? Vai falar de um pouquinho de tipologia, enfim. Um livro bem bacana também, que tem nos ajudado bastante a enxergar, né, a narrativa bíblica, as conexões, enfim. Eu acho que também é um livro que contribui aí para a questão do entendimento bíblico, né, da leitura bíblica. Olha, daí a gente entra já na área da hermenêutica, porque para ler a Bíblia você precisa ter noções de hermenêutica, né? Aí os livros te ajudam, tá, gente? Você saber ler direito as parábolas, as narrativas e por aí vai. Gente, caminhando pro final, papo bom demais, mas lá, precisamos encerrar esse papo, a gente pode ter uma fase 2 aí do papo. Queria perguntar pra vocês, o livro que vocês leram que mais impactou esse ano, afinal nós já estamos em agosto e vocês já devem ter lido alguns livros esse ano, a ficção científica que você acha que todo mundo deveria ler e o livro que você acha que todo mundo deveria ler, pode ser cristão ou não, tá? Então o que vocês leram até agora que já impactou vocês, ficção que todo mundo deveria ler e livro que todo mundo deveria ler, 1 ou 2, enfim, fiquem à vontade. Pedro, você que é o mais velho dentre os convidados, faça as honras. Vamos lá, desse ano, né, o que mais me impactou foi um livrinho chamado Paulo, o Espírito e o Povo de Deus. Olha, certo? autor pentecostal. Isso, do Gordon Fee. Achei esse livro sensacional, né? Eu sou fã do Gordon Fee, tá, cara? Não sou demais, assim. Mano, o comentário dele de Corinto, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, é fenomenal. Isso, é excelente demais. E aí esse livro me marcou muito esse ano. Que bom, cara. Né? Um livro de teologia, assim, ele é um resumo de um calhamaço dele que só tem em inglês, né? Mas só esse resumo, ele já é muito bom. Tem muita teologia ali bacana do Espírito Santo, cara, é excelente. Né? A ficção que mais me marcou, eu diria que até hoje ainda é O Senhor dos Anéis. Certa trilogia lá do Tolkien. Então, esse é um livro que é uma história profunda, com significados profundos e de uma fantasia inigualável, que eu tenho muito carinho. Inclusive, um dia desse ganhei de presente o box lá da HarperCollins, sensacional. É um item de decoração aqui da minha casa, tão bonito que é. Eu tô planejando para reler O Senhor dos Anéis, né, nessa nova tradução. Você deve estar até olhando pra ela agora, porque o teu áudio até dava uma sumida, que você devia estar babando olhando pra ela, né? Eu procurei ela aqui na estante. Era do podcast mesmo, já sabe até que a gente tá olhando pro outro lado. Mas tem muita ficção boa, cara. Mas O Senhor dos Anéis ainda é o teu top 1. A melhor, assim. Eu vou deixar um bônus que quase ninguém sabe que é um livro, mas que é Jurassic Park. É um livro, tá, gente? O filme foi baseado Michael Crichton, não é? Michael Crichton, que é um autor sensacional, leia tudo que ele escreveu. E foi uma ficção que me surpreendeu demais, e eu recomendo também. É muito... Assim, cara, é difícil dizer isso, porque o filme é muito bom, mas o livro é melhor. Sim. O livro é melhor que o filme. Olha. Tá? O livro 1, que é Jurassic Park mesmo. Sim. E aí o livro que mais marcou, inclusive tá aqui de frente pra mim, porque eu sempre tô usando ele, sempre tá na minha mesa, é o Em Busca de Deus, do John Piper. Nossa, incrível, A cara. Plenitude da Alegria Cristã. Esse foi o livro que me marcou, esse foi o livro que me transformou em calvinista. Não chore, Bíblia. Olha aí. Esse foi o livro que me introduziu, inclusive, ao estudo da teologia. Enfim, cara, né? O John Piper, ele é o cara que mais marcou minha vida, e esse livro é o livro que mais marcou minha vida também. O cara que mais marcou minha vida, assim, né? De longe, vamos dizer assim, né? O autor... Entendi. Cara, eu achava que era o Iago. Eu ficava frustrado com ele. Aí vai ter que comer mais feijão aí pra chegar no Piper. Olha, é verdade. Não, mas o Douglas fala muito isso, né? O Douglas Gonçalves. Tipo, você é mentoreado por pessoas de longe, né, velho? Sim. Os livros são isso, né? São mentores que não te conhecem, mas que estão ali mentoreando a tua vida. E tu vê, um livro do Piper... Eu li esse livro, cara, quando era Teologia da Alegria ainda. Teologia da Alegria. Eu lembro que ele era uma capa feia pra caramba, inclusive. Mas eu fiquei pentecostal pseudo-arminiano, né? Não fui pro calvinismo e tal. Eu fui melhorar meu arminianismo tem pouco tempo, mas na época eu não fui convencido do calvinismo, mas o livro não é sobre isso também, né? A verdade é essa. O livro é... Não, o livro não é sobre isso. Eu me tornei calvinista pela influência do livro, mas o livro não é exatamente sobre isso. Sobre a glória de Deus como fonte da nossa alegria. Isso, aí você vai ler outras coisas do cara e com certeza acaba caindo nos 5 pontos dele e por aí vai, né? E aí, Léo, você, diga-nos. Cara... vou até fazer uma revelação que eu não faço em muitos lugares, né? Mas o Piper também foi o responsável aí pela minha
a proximidade Ó. e carinho com a linha calvinista aí, né? Os 5 pontos dele foi um livro que me chamou muita atenção aí. Pula de cabeça, cara, no calvinismo. Sim, eu gosto muito do Lloyd Jones. Eu li uma biografia dele e o autor falava que ele pregava a partir dos 5 pontos, mas não falava dos 5 pontos de forma assim, eu sigo, né? Enfim, eu acho que eu tô próximo ao Lloyd Jones aí nesse quesito, pobre eu, o expositor bíblico como ele, né? É gigante. Mas enfim, vamos lá. Eu vou citar aqui os livros de forma geral aqui e a galera vai selecionando lá. Acho que a primeira coisa que eu quero puxar um pouquinho sardinha aí, que é algo muito interessante, eu indicaria um do Sproul, né? Um grande teólogo e também professor de filosofia, que é Filosofia para Iniciantes, que é uma introdução básica à filosofia, que eu creio que vai ajudar até mesmo aqueles que gostam de estudar teologia, que é a ênfase aí do podcast. E outro livro que me marcou também esse ano foi o Evangelho Completo, do Leandro Vieira, um dos caras que nos inspiram muito aqui na família Zascope. Indicaria também o Sou Nós, do Douglas. É uma pregação muito clara acerca da unidade da igreja. O Douglas foi muito cuidadoso com esse livro. Uma das pessoas que leu foi o Paulo Borges Jr., também um homem que nos discipula aqui à distância, mas um grande homem de Deus. Eu creio que pode ajudar muito em relação à unidade da igreja. E por fim, um clássico que eu sempre indico aí, que eu tô indicando em todos os momentos, é o Inteligência Humilhada, do Jonas, que eu confesso pra vocês que esse livro ele foi aí num dos temas que a gente tem tratado, uma vacina contra o orgulho na minha vida aí, porque, cara, ver o Jonas, que talvez uma das maiores referências que eu tenho pra minha vida, falando desse livro aqui e se colocando numa posição tão dependente da graça e da cruz de Cristo, foi marcante pra minha vida. Então eu sempre termino aí com essa cereja do bolo, que é o Inteligência Humilhada. O Jonas, acho que todo mundo concorda aqui, é um cara querido. Eu ainda não encontrei uma pessoa que não goste de Jonas Madureira e se deve existir, mas que não cruze o meu caminho. Sacanagem. Só Satanás mesmo. Só Satanás mesmo, cara. Porque assim, e o Inteligência Humilhada, se você quer entrar na teologia, é um livro obrigatório, cara. É um livro obrigatório pra quem quer estudar teologia, né, de forma mais regrada, quem vai estudar teologia em seminários, em faculdades teológicas. O Inteligência Humilhada é leitura obrigatória. E, Bíblia, eu não quero estudar teologia de forma formal e tal, eu gosto de ouvir. Tem gente pedindo diploma pra mim, vocês sabiam? Pô, cara, eu já ouvi tanto o BTcast, quantos que a gente tem que ouvir pra ganhar o diploma de formado em teologia pelo Bibotalk? Muito bom. Então, assim, aí, ó. Mas, cara, se você quer saber sobre o problema do mal, leia pelo menos, então, o capítulo 4, nossa, se eu não me falha a memória. Mano, que leitura sobre o problema do mal que o Jonas traz ali. Que pesquisa bem feita, que sensibilidade, enfim, é o cara. E, cara, eu não sou, eu até brinco lá em casa, eu sou uma pessoa de chorar, né? Sei lá, não sou muito de chorar aí, assim. Sou muito expressivo nessa questão do sentimento. Mas eu terminei, cara, a oração do final que ele fez em lágrimas. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, que eu vou orar para que o Espírito Santo gere dentro de mim. Legal, que bênção, gente. E ficção, Léo, vai lá. Ficção, eu indicaria o Grande Divórcio aí, então, pra falar do Lewis, ou então pros caras que não é crente aí, que quer ler outra coisa boa, o Mundo de Sofia. Um diálogo aí, ou uma história de uma adolescente que tá entrando no mundo da filosofia. Cara, é muito bom. Tu já leu A Viagem de Theo ou não? Não. É do mesmo autor. É muito bom também, cara. Muito bom A Viagem de Theo. Vou anotar. Anota aí. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Pedro, pelo tempo de vocês. E, cara, começando por ti, Pedro, dá aí as tuas redes sociais, se o teu curso tá disponível. Fica à vontade. Hora do jabá. Então, Bibo, quero agradecer a participação, o convite, cara. É um assunto que eu gosto muito de falar. Tenho usado minhas redes sociais para isso. Você pode me encontrar no @PedroMCP. M de Maria, C de casa, P de Pedro. Pedro MCP, tanto no Twitter como no Instagram. São os dois meios aí de comunicação na internet que eu tenho usado quase que diariamente. E tem muito conteúdo sobre leitura. Eu queria indicar uma série que eu gravei para Mundo Cristão, com 10 vídeos sobre leitura. Então, cara, é um mini curso lá gratuito que eu dei muita dica, tá no IGTV da Mundo Cristão também, procura lá, tá? E é isso, estou por lá e tem um curso também que eu dou sobre teologia e leitura inteligente e tem um material lá muito bom, muito completo. Vocês vão poder entrar no meu Instagram, clica lá no link da minha bio que tem uma inscrição lá pra fila de espera para você poder se inscrever e receber as informações. Muito bom, muito bom. Léo, obrigado, cara, pelo teu tempo aqui com a gente. Hora do jabá. Que honra, obrigado mesmo aí, obrigado, Pedro, aprendi muito com vocês, 2 grandes homens aí que eu acompanho de longe, mas considero como íntimos no que diz respeito àquilo que vocês me ensinam. Pra me encontrar
encontrar nas redes é @Leonardo_Dizascope. Também tem um curso, A Arte de Ler Mais, lá na plataforma do Na Mesa. E eu queria também deixar a indicação aqui da loja Dizascope, que é uma loja bem voltada também ao público cristão, claro, mas a gente só coloca livros que alguém da equipe leu e aprova. Ainda que a gente não concorde com todos os pontos, mas livros que realmente vão contribuir aí no crescimento de cada um. Cara, obrigado novamente, foi uma honra pra mim, viu? É isso, meus amigos. E lembrando que se você vai comprar livros, compre na Amazon pelo link do Bibotalk. Se você segue o Léo, compra pelo link do Léo. Você tem link de afiliados da Amazon, Léo? Cara, eu tenho, mas eu não usei mais. Eu vou colocar novamente ele lá. Então não. Então, se você é amigo Compra do Léo, no meu, compra então. no meu. Não, compra na loja Dizascope, gente. Pronto, é verdade. Compra na loja Dizascope. Eu tenho cupom de desconto na loja Dizascope, aliás. Olha aí, qual é o cupom? Fala aí. Vai lá no meu Instagram lá que eu vou falar pra vocês. Boa, muito bom. E Pedro, você também tem link da Amazon, né? Eu tenho link lá, quase todo dia eu coloco algum link lá, de livros bom. que eu aprovo também. Paga alguns boletinhos, a Amazon paga alguns boletos. Ajuda demais. Demais, né? Então, gente, e você que é ouvinte do Bibotalk, não vai comprar no Pedro, né? Vai comprar no meu, obviamente. É isso, meus amigos. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.